Glória a Deus. Paz seja convosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa. Que bom que nós estamos aqui novamente juntos. Amém? Eu sou o pastor Jefferson. Quero desde já aqui deixar um grande abraço a cada um de vocês que tem nos assistido, que tem acompanhado, que tem ouvido, as nossas ministrações, tem feito parte, do que o Senhor tem feito, Eu quero aqui convidar você que ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva no canal, Deixa lá um like lá, deixa seus comentários, Dê um toque lá no sino de notificação. Nós vamos ter muita coisa boa nesse próximo tempo que vai vir. O Senhor tem me inspirado a fazer algumas coisas relacionadas à forma de conduzir as mensagens aqui no canal. Você que já é inscrito, mande esse link para alguém, indique também para alguma família, para alguma pessoa, para que ela também possa ser abençoada através desse conteúdo. Amém? Eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa propagar o Evangelho. Então você que pode, indique lá no grupo familiar, no grupo de amigos, e vamos espalhar o máximo de pessoas que a gente pode, porque o que eu falo aqui, eu não estou me promovendo, eu não estou falando nada promovendo alguém. Eu estou falando da palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos anunciar as boas novas, nós precisamos auxiliar as pessoas, as famílias, e através de uma palavra a gente pode fazer isso. Entrar dentro de uma casa, entrar num casamento e liberar uma palavra de vida. É esse que é o nosso objetivo. Amém? Meus queridos, eu tenho algo para compartilhar com vocês. O Senhor ele me inspirou a estar escrevendo algumas coisas referente a trabalhar com séries. Tá? Então agora aqui no canal eu vou, até que o Senhor fale assim, não, volte ao padrão original, eu vou trabalhar com séries. Como é que vai funcionar isso daí? Essa primeira série que eu vou fazer, eu vou falar sobre tempo, tá? Mas é tempo, é recurso de tempo mesmo, dentro das suas 24 horas, o que você faz com as suas 24 horas? Do momento em que você acorda até o momento que você vai dormir, o que você faz, Qual que é a qualidade desse tempo? Como que você utiliza esse tempo? Então eu vou estar falando um pouco a respeito disso, E dentro dessa série nós vamos dividir ela aí em 6 partes, Hoje eu vou estar falando sobre a definição de tempo para Deus, Depois eu vou falar sobre definição de tempo para as coisas de Deus, definição de tempo para as coisas familiares, Tempo de qualidade com o cônjuge, com os filhos, em casa. Depois eu vou falar sobre definição de tempo para as coisas pessoais, que envolve também lazer, envolve coisas que eu gostaria de fazer para mim mesmo, para me satisfazer, Importante também. Depois eu vou falar sobre definição de tempo para as coisas ministeriais. E depois, por último, nós vamos estar encerrando falando sobre como colocar em prática o uso do tempo que o Senhor me deu, Talvez você pode me falar assim, mas como que surgiu o desejo de falar sobre isso? Bom, eu tenho aconselhado algumas pessoas, e às vezes eu vou fazer algumas visitas, e a gente sempre acaba caindo dentro de uma questão. Pessoas me falam que estão sem tempo, Estão sem tempo para orar, estão sem tempo para ler a palavra, estão sem tempo para poder sair com o seu cônjuge, estão sem tempo para poder ter um momento de qualidade com os seus filhos, estão sem tempo para os amigos, estão sem tempo para si mesmo. Eu não consigo ir numa academia, eu não consigo fazer nada que eu gostaria de fazer, estou sem tempo para ministério, estou sem tempo, ou seja, não sobra tempo para essa pessoa fazer nada. E isso me chamou muito a atenção porque, de uma forma literal, a palavra de Deus ela fala outra coisa para nós. Se você tem uma Bíblia aí, ou se você não tem, você conhece esse texto, você me ouça que eu vou ler. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Então, de uma forma literal, Deus fala de uma forma diferente. E isso me incentivou a estar trabalhando sobre essa série, para a gente estar podendo compartilhar sobre isso. E como que vai ser muito importante a gente falar sobre isso? Talvez você fale assim, pastor, mas eu sei organizar muito bem o meu tempo. O meu tempo ele é muito bem utilizado. Glória a Deus por isso, que bom. Mas talvez você conheça alguém aí no seu trabalho, talvez na sua própria casa, no seu convívio familiar, de amigos. Talvez alguém que você fala assim, essa pessoa ela só vive enrolado.
ela não tem tempo para nada. Então você vai poder orientar essa pessoa ou enviar os links para ela, né, dessas mensagens aqui que eu vou estar fazendo nessa série. Então, muitas das vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo, meu tempo é muito corrido, o meu trabalho, a faculdade, a escola, as coisas da igreja, tal e tudo isso daí nós precisamos ter um equilíbrio. Porque olha o que a palavra de Deus diz. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Bom, eu não consigo enxergar de uma forma diferente. Se a palavra de Deus, de uma forma literal, ela está falando para mim que há um tempo determinado para todas as coisas, então, de fato, existe um tempo determinado para todas as coisas. Agora, existe uma palavra aqui que muda tudo, que é a determinação. Como que temos sido impulsionados para consumir as 24 horas do nosso dia? Né? Eu estou determinado a fazer o quê? A partir do momento que eu acordo, eu estou determinado, proposto a fazer o quê? Porque é isso que vai dar um resultado. Né? Então eu vejo muitas pessoas que falam assim, eu não tenho tempo. Talvez não é que você não tenha tempo, talvez você não está determinando e dando a ordem para que o seu tempo seja alocado de forma ideal. Né? Então, existem pessoas que elas são consumidas pelo tempo e não ela utiliza o tempo, o recurso que ela tem. É a mesma coisa que se ela pegasse areia bem fina, quando você pega areia que você vai na praia, você pega a areia da praia assim, bem fina e você aperta, ela vai escorrendo pelos dedos. E aí quando você aperta e quando você abre a mão, tem só um pouquinho de areia. Tem um pouco ali, mas é pouco, em vista do que você tinha pegado. Tem pessoas que o dia dela é desse jeito, ela acorda com 24 horas do dia, só que aquilo vai sendo espremido, que no final da noite ela chega cansada, desgastada, e aí é como se fosse aquele pouquinho de areia na mão, né? Isso não é muito bom. Isso não é nada bom. Eu estou tendo propriedade para falar sobre isso porque eu sou muito grato a Deus pelo que Deus fez na minha vida, porque outrora, há alguns anos atrás, eu não tinha equilíbrio. E tempo, determinação de tempo significa ter equilíbrio nas áreas de sua vida. E eu me lembro que, conforme eu fui pensando um pouco a respeito de determinação de tempo, eu me lembro de alguns anos atrás da minha vida que eu não tinha equilíbrio. A minha vida era desequilibrada. Se eu falasse assim, eu quero me dedicar mais para as células, eu quero me dedicar mais para o louvor, para as coisas da igreja, eu deixava a desejar muitas das vezes em casa, porque eu me dedicava mais para aquilo. Quando eu estava em casa, eu tinha que me trancar e pegar o violão e ficar ali, e eu me dedicava mais porque era o tempo que sobrava. E eu me lembro quando eu tinha que fazer algo no trabalho, às vezes fazer um curso, alguma coisa, eu me dedicava para aquele tempo e as outras coisas ficavam para trás. Eu quero jogar uma bola, eu quero fazer uma academia, alguma coisa, eu me dedicava para aquilo e outras coisas. Ou seja, eu nunca conseguia ter um equilíbrio na minha vida, eu sempre descompensava algo. E isso era muito ruim para mim, porque eu cheguei a ter até algumas divergências no meu casamento, porque tinha situações que era como se eu não desse prioridade para minha esposa. Né? E não era isso, é porque eu estava determinado a usar o tempo de forma errada. Só que o Senhor ele me trouxe a clareza que era possível ter um equilíbrio na minha vida. E eu comecei a trabalhar nisso hoje, graças a Deus. E não é porque hoje você é um pastor, tal. Não, eu tenho aquilo que o Senhor me deu, é a graça dele. Hoje o que eu tenho é o entendimento de como utilizar, do que eu estou determinado a usar esse tempo. Então, isso fez toda a diferença na minha vida. Né? Hoje eu tenho esse equilíbrio. Hoje eu acordo e eu consigo fazer todas as coisas. Quando eu chego no final do dia, eu chego muito satisfeito e com o tempo de sobra. E isso não é nenhuma mágica, nem algo fora do comum. Não. É o cumprimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, tudo tem seu tempo determinado. Então, nesse primeiro episódio dessa série, né, eu quero deixar essa mensagem para você, tá? Tudo tem seu tempo determinado, então você deve determinar como utilizar o seu tempo. Não permita que ninguém determine ou não permita que o tempo te consuma. Se você
ao decorrer do que eu estou falando aqui, você já começou a identificar algumas coisas na sua vida, você já começa a trabalhar para que haja uma mudança nisso. Amém? Nós vamos estar falando aqui de outras coisas, tá? Na quarta-feira, porque eu vou estar fazendo essa série segunda, quarta e sexta. Então você que está assistindo isso daqui, você já fica ligado, quarta-feira eu vou estar postando outro vídeo, sexta-feira outro vídeo, na outra semana segunda, quarta, sexta. E nós vamos trabalhar com série, a gente vai movimentar bastante, tá? E você acompanha para você ficar inteirado de passo a passo de como utilizar o tempo na tua vida. Porque na quarta-feira eu vou falar sobre determinação de tempo para as coisas de Deus, né? Então, o cristão não pode falar que não tem tempo para orar, para ler a palavra, para jejuar, porque há tempo determinado para todas as coisas. Então, encerrando aqui essa primeira parte de hoje, determinação. Tudo tem um tempo determinado. Então você precisa ser uma pessoa determinada para você utilizar o seu tempo. Não permitir com que o tempo te use, não permitir com que as coisas simplesmente vá acontecendo, não. Esteja determinado a utilizar de forma correta o tempo que você tem. Amém? Que você possa avaliar isso na tua vida. Como você tem utilizado o seu tempo? Como que você tem utilizado o seu tempo para você estar junto com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com a igreja, com o trabalho, com o lazer, com os compromissos, tá? É possível cumprir todas essas coisas, mas seja uma pessoa determinada a usar o tempo que Deus te deu, porque a palavra dele, ela é fiel e verdadeira. Então, se ele está dizendo que tudo tem um tempo determinado, que há um tempo para todas as coisas, então há um tempo para todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Espero que você tenha entendido, compreendido e esteja fácil para você colocar em prática na tua vida. Tá? Essa primeira parte da série você já possa captar isso para você e colocar isso em prática em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.